Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou a professora Elisama, professora de matemática, e hoje você vai aprender a como resolver um exercício sobre razão. Então vamos lá. Esse exercício aqui, gente, está na apostila Aprender Sempre do 8º ano, ok? Então vamos lá. No jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 deles. Agora indique a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. B. A razão entre o número de erros e o total de arremessos. E C. A razão entre o número de erros e o total de acertos. Para nós iniciarmos a resolução deste exercício, é importante que nós anotemos algumas informações. Como assim? Vamos colocar aqui no ladinho, qual que foi o total de arremesso. O exercício fala pra gente que o total, foi 15. Ele arremessou 15. Então, vamos colocar o 15 aqui do lado. Agora, vamos colocar aqui o acerto. Quantos acertos ele obteve? Acertando 9 deles. Então, quanto acerto ele teve? 9. E agora, vamos ver quanto que ele errou. Mas, professora, o exercício não fala quanto que ele errou. Gente, nós sempre precisamos trabalhar com um complemento. Como assim complemento, professora? Pensem comigo. Se o total de arremesso foi 15 e ele acertou 9, fica claro para nós que ele errou quanto? Que ele errou 6. Mas por que 6, professora? Porque 9 para chegar no 15 falta quanto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, quanto que ele errou? Ele teve que errar 6. Então agora, sabendo dessas informações, vamos iniciar a resolução do nosso exercício. A letra A está falando assim, a razão. Professora, o que significa razão? Razão é uma coisa que as pessoas têm? Também. Só que razão na matemática, ela se remete a uma divisão. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavrinha razão, vocês vêm e já colocam esse símbolo aqui da fração. A razão entre o número de acertos. Acerto foi 9. Então, vamos colocar aqui, 9. Número de acertos e o total de arremessos. Quanto que ele arremessou? 15. Então, vamos colocar o 15 aqui embaixo. Agora, professora, a nossa resposta é essa? Não. Por que não? Porque essa fração dá para ser simplificada. Por que simplificada, professora? Porque tanto o número de cima quanto o número de baixo dá para ser dividido por um número. E que número é esse? É por 3. Então, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Sobre 15 dividido por 3 dá 5. Agora deu 3 quintos. O que isso significa pra gente, professora? Significa que a cada 5 arremessos, quanto que ele acertava? Ele acertava 3. Então, eu coloquei aqui escrito pra gente, que a cada 5 arremessos, Daniel acertou 3. Agora, vamos para a nossa letra B de bola. Vamos lá, letra B. Na letra B, fala o seguinte, a razão, então vocês que já são os nossos alunos, vocês sabem que razão significa o quê? Isso, razão significa divisão, uma fração. Então, vocês vão vir aqui, já vão colocar o símbolo da fração. Então, a razão entre o número de erros. Ah, professor, o número de erros a gente já sabe que foi quanto? Que foi 6. Então, já coloca o número 6 aqui, A razão entre o número de erros e o total de arremessos. Qual que foi o total de arremessos? Isso, foi 15. Então, vamos colocar o 15 aqui. Agora, o que dá para nós fazermos? Isso, gente. Vocês estão muito inteligentes, Dá para nós simplificarmos aqui e aqui por 3. Mas por que a gente tem que simplificar, professora? Para nossa fração ela se tornar irredutível, tá bom? Quanto que é 6 dividido por 3? Isso aqui dá 2. Sobre, quanto que é 15 dividido por 3? Isso aqui dá 5. Agora, o que significa, professora? 2 quintos. Significa que a cada 5 arremessos, quanto que ele errava? Ele errava 2. Agora, vamos para a nossa letra C. A razão entre o número de erros. Qual que foi o número de erros? Foi 6. Então, coloco 6 aqui em cima. O número de erros e o número de acertos. Quanto que ele acertou? 9. Então, vamos colocar o 9 aqui embaixo. De novo, o que nós podemos fazer? Simplificar essa fração. Então, aqui a gente divide por 3 e aqui embaixo nós dividimos por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? Isso aqui dá 2.
Quanto que é 9 dividido por 3? Isso aqui dá 3. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido. Mas se porventura ficou alguma dúvida ou alguma passagem que eu tenha feito e vocês não tenham entendido, deixa aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo a todos vocês. E claro, eu vou deixar aquele mega convite para vocês nos seguirem lá no Instagram. Lá tem vários vídeos super legais, tem brincadeiras, enfim, tá muito bacana. Nos seguem lá, tá bom? Um super beijo a cada um de vocês. Deus abençoe por terem nos assistido. Fiquem todos com Deus, se cuidem e nós aguardamos vocês para as nossas próximas aulas.